Qual será o próximo tema? Tema 9 é o nível de ser. Nós fizemos o diagnóstico, fizemos o exercício retrospectivo do tema passado, descobrimos e vamos descobrindo quais são os aspectos que roubam a nossa atenção, trazem prejuízo à nossa saúde. Necessitamos registrá-lo. Como deve ser esse registro? Em uma loja, nós conseguimos registrar o estoque. Em uma fábrica, em qualquer empresa, a gente tem que saber o que tem dentro dela. Na nossa natureza, nós temos que saber o que é superior e o que é inferior, e ter isso muito claro. Quando isso fica claro, a gente entende o conceito desse tema. Esse tema chama o nível de ser. Somente entendendo o nível de ser que nós estamos, nós conseguimos avançar. É como uma escada, cada um está num degrau. Quais são os vícios, os hábitos, como é que eu reajo frente a determinadas circunstâncias? Isso vai dizer o meu nível de ser. Por isso não tem a ver com escolaridade, isso não tem a ver com posição social, isso não tem a ver com dinheiro, status, nada. Porque uma pessoa pode ter muito dinheiro e ter muitos vícios, sofrer pra caramba. Uma pessoa pode ter uma posição social, de destaque, de renome, e mesmo assim ter um comportamento muito questionável. A pessoa pode falar várias línguas e cometer atrocidades. O nível de ser é uma das coisas mais importantes que a gente tem. E avançar nesse aspecto é essencial para avançar nos nossos estudos de meditação. A meditação, como nós vimos, é uma ferramenta muito poderosa. Isso quem fala não é o Renato, isso a gente pode ver também em diversos artigos. Ela é uma ferramenta de mudança, ela nos permite mudar o nosso nível de ser e mudar a nossa saúde. E para isso tem uma técnica, como sempre, para fazer essa ponte entre teoria e prática. Essa técnica é conhecida como inventário psicológico. Aqui a gente trouxe alguns, não precisa ser exatamente nesse modelo. Mas é basicamente feito em 2 colunas. Uma vai representar as nossas virtudes, o que consideramos qualidade, até para não perder, porque com o tempo a gente pode não valorizar e perder. E infelizmente às vezes a gente só valoriza quando perde. Isso não deveria acontecer. Por outro lado, e é onde a gente vai dar mais atenção, aqui está a natureza inferior, que é onde a gente vai trabalhar ou pode trabalhar com a meditação. Aqui tem alguns exemplos, mas só você para fazer o seu. Pode ser no papel ou por dispositivo eletrônico, mas aqui estão os aspectos que mais te prejudicam. Prejudica a sua saúde, te impede de chegar naquele objetivo que você quer, aquela forma de pensar, sentir, agir. Recomendo trabalhar com o hábito de meditar todos os dias, para que você não passe um mês sem avançar. E isso permite que a pessoa não fique estagnada nesse aspecto. Então, se ela consegue meditar ou usar a técnica que vimos no tema 4 todos os dias, ela sempre vai avançar. Só que tem que ficar claro que essa lista funciona se a gente dedicar um a um. Primeiro trabalhamos com um aspecto e ao vencer vamos trabalhar com o outro. Para concluir, vamos fazer uma rápida reflexão. Feche seus olhos. Imagine agora 3 aspectos que você gostaria de mudar em você. Será minha alimentação? Será minhas atividades físicas? Minhas horas de repouso, a falta ou excesso de horas de estudo ou de trabalho? Qual é esse aspecto? Vamos pensar em 3, que a gente consegue pensar agora. Agora vamos refletir como seria a nossa vida se a gente eliminasse esses aspectos. Podemos abrir os olhos.
Esse é o poder da técnica. É para isso que nós estamos dedicando tanta atenção e destacando tanta importância nesse tema. Chegamos ao tema 10, um tema bem desafiador. Quando nós meditamos, nós vamos adquirindo uma capacidade mais profunda de apreciação, pela concentração e pela inspiração que acompanha a meditação. E isso está presente na arte, isso está presente na religião. Existe um aspecto ou aspectos que muitas vezes são veiculados nas religiões e mitologias, que são muitas vezes ditas como leis. E isso guia o comportamento, a conduta, isso influencia sociedades, isso muitas vezes traz destaque, valores que nós podemos aplicar na nossa vida. E ao fazer isso, existe uma mudança histórica. Lógico, tem aspectos negativos das religiões, mas nós gostaríamos de extrair determinados princípios desse tema chamado Decálogo. Bom, não é à toa que isso impactou tanto essas sociedades. Imagina, mais de 2000 anos atrás, essas leis, essas referências, violência, criminalidade, guerras, conflitos de toda espécie. Nós não tínhamos PhDs, doutores, universidades como nós conhecemos, sociedades organizadas. E a gente tinha uma situação conflitante e um convívio entre questões de doença, em que as pessoas tinham uma limitação extraordinária em diversos aspectos. Lógico, ainda tem hoje, mas esse exercício histórico é só para trazer um pouco do impacto dessa introdução cultural que se espalhou pelo mundo ao longo dos séculos. Mas esses princípios universais que marcam a natureza humana são realmente chocantes. Bom, se a gente olha o primeiro, já começa com essa palavra, amor, né? Difícil de definir, algo que muitas vezes é confundido, mas que para uma mãe, o que ela sente para um filho, que muitas vezes é capaz de dar a sua própria vida pela vida dele, essa percepção, essa sensação, ela é incomparável. Agora, uma outra palavra difícil, que se refere ao Criador, né? Como a gente entende Deus, o arquiteto do universo, Alá, Ain. Alá é uma palavra em árabe que significa Deus, né? Não é só o Deus para o islamismo. Alá é Deus em árabe. Como entender, né? Como reconhecer? Muitas vezes Deus foi representado na figura de um homem, né? Como em Michelangelo, na Capela Sistina. Muitas vezes Deus foi visto como um aspecto que está dentro de cada um. E muitas vezes sempre foi visto como algo que a pessoa está buscando encontrar. E ela muitas vezes diz que sente a presença dele numa oração ou no momento de extrema dificuldade, em que ela fala, nossa, isso foi um milagre, não vejo outra explicação. Muitas vezes na medicina a gente se sensibiliza com situações que a improbabilidade, né, é tão grande, que a gente fala, não dá para, não consigo explicar de outra maneira. Muitas vezes a pessoa associa essa palavra àquela percepção, aquele estado íntimo na meditação. Fala, não, aqui está, né, estou sentindo ele dentro de mim. E por isso a pessoa justifica e fala, não, com esse amor eu busco, né? E por isso ela faz esse esforço porque ela entende que a essência é parte dele. E é exatamente isso que liga a meditação à espiritualidade em qualquer cultura. Não estamos falando só do budismo, que fala bastante da meditação, ou só do hinduísmo. Muitas vezes a pessoa vai numa missa, o padre vai falar
disso, ou o pastor vai falar, ou o rabino vai falar, não importa. Porque ao olhar para dentro e perceber algo que muitas vezes é referido como uma luz, a pessoa fala, né, aqui está. Bom, aqui a gente vê palavras como jurar, né, um juramento, um compromisso. E muitas vezes se diz, fala, poxa, a pessoa fala, jurei, né, por Deus, eu jurei não sei o quê. E nesse aspecto, nós gostaríamos de frisar um comportamento que muitas vezes se tem de assumir compromissos. A pessoa fala, não, eu vou fazer, não, eu quero fazer, não, eu tenho que fazer. Isso é um grave problema entre profissionais da saúde e de diversos setores, porque a pessoa se compromete a fazer muitas coisas e, naturalmente, quando ela se compromete, ela quer fazer bem feito. Mas se ela se compromete a fazer coisas, por mais bem intencionado que seja, se ela jura ou se compromete, às vezes ela não fala, eu juro que eu vou fazer, não tanto a forma, mas o compromisso. Aí está o princípio daquela caracterização do workaholic. A pessoa quer fazer mais do que a capacidade dela e começa a ter prejuízos funcionais importantes. No terceiro se fala de festa, né? E que muitas vezes a pessoa fala, a festa de São João, que é muito presente, né, nas nossas festas juninas no interior de São Paulo, que a gente sente mais a vontade de puxar o R. O fato é que essas festas, elas, em sua origem, estavam marcando não uma celebração de um santo, mas um princípio. Um princípio relacionado com a família, relacionado com a comunidade, relacionado com a alegria de se reunir, com aspectos devocionais, sempre de dentro para fora. Por isso, ao referir festa, a gente fala de estados muito particulares em que os poetas falam a festa da alma, porque a pessoa está feliz. Então, ao reconhecer, ao valorizar, isso está um aspecto do comportamento humano destacado para muitos autores nesse princípio, nessa lei. Ao avançar para o próximo, lógico, a gente fala, meus genitores, né, meus pais biológicos, aqui está o princípio de família, e a gente entende que sim, está correto. Mas muitas vezes a pessoa também, ao fazer uma análise desse princípio, ela não pensa só nesse contexto biológico, porque às vezes ela fala assim, eu não vou fazer isso, porque o que meu pai vai pensar de mim, ou minha mãe? E por um sinal de respeito a quem nos criou, nos orientou, e isso guia as pessoas no mundo inteiro. E também guia a capacidade ou a percepção e fala, poxa vida, algo maior me trouxe aqui. Não vou jogar minha existência fora com uma besteira. Então, realmente, assim, a gente está falando de coisas que ressoaram há mais de 2.000 anos na vida de pessoas, as mais de 7 bilhões de pessoas. Então, realmente, não é à toa que isso trouxe uma verdadeira revolução na forma de pensar. Bom, aí vocês vão dizer, poxa, o Renato vai se enrolar agora, né? Porque quando a gente fala não matar, mas quantas vezes as religiões utilizaram da violência para justificar seus propósitos? Então, se a gente for ver no âmago das religiões, na origem das religiões, na origem desses princípios mais lindos da natureza humana, não se fala em violência, mas quando religião se mistura com política e interesses pessoais começam a ser motivo de intervenção na leitura de aspectos tão profundos, aí realmente o princípio ele fica para trás. Devemos entender isso não só com a violência, mas a gente pode entender isso à medida que a gente pode ferir uma pessoa, um impulso, uma vontade, às vezes pelo nosso mau humor, falta de atenção, incompreensão, a gente realmente mata algo de dentro de alguém, e isso não deveria acontecer, né? Isso está relacionado com esse aspecto. O sexto mandamento, essa é uma das traduções.
Isso muitas vezes está relacionado com o aspecto sexual. Quando a pessoa desenvolve determinados vícios de natureza sexual, a vida dela realmente fica complicada. E esses vícios, eles são bem caracterizados na psicologia, na psiquiatria. Vícios a gente fala sobre no curso relacionado com as dependências psicológicas. Mas a percepção, desde o ponto de vista mais profundo, de que a gente tem uma energia sexual, que é isso que promove a atração, né? Um homem se sentiu atraído por uma mulher, isso tem relação com essa energia sexual. A mulher se atraiu por um homem, tem a ver com a energia sexual. As pessoas se atraem dessa maneira. E quando a pessoa, né, desperdiça essa energia, quando essa pessoa começa a desenvolver determinados vícios, essa energia, que ela é muito incrível, muito forte, é a única capaz de gerar uma vida, ela acaba desenvolvendo aspectos psicológicos bem deletérios. Isso tem relação com começa da parte sexual e tem efeitos negativos em várias áreas. Então, mais uma vez, é admirável como isso foi escrito há tanto tempo e não deixa de ser atual. Nós vamos vendo que até o nosso Código Penal, ele foi influenciado naturalmente por isso, né? Não furtar, subtrair coisa alheia móvel. Mas, lógico, a gente não está falando só nesse aspecto. Né? Seria, lá, lógico, leviano pensar que isso não é uma coisa importante. Lógico, né? A gente entende que sim. Mas percebemos que a gente consegue, ou muitas vezes, por uma distração, por alguma coisa muito boba, a gente não só pode tirar algo, né? Por exemplo, por uma violência, a gente mata um sentimento, mata um amor, mas a gente também furta, a gente subtrai aquilo, uma ideia, uma empolgação, um aspecto que às vezes faz brilhar o olho de alguém por um rancor nosso. Então, quando a gente começa a ficar mais exigente com a gente mesmo, a nossa autocrítica muitas vezes fica mais aflorada com esse tipo de reflexão. É natural que a pessoa, às vezes, ela pensa o melhor dela mesma e é encorajado a fazer isso. Mas só a nossa autocrítica bem direcionada consegue nos trazer o polimento que a gente precisa. Você consegue imaginar quantos problemas uma pessoa consegue se envolver ou causar só por esse simples aspecto? Os termos podem ser um pouco arcaicos, alguém pode dizer, mas quanto de fofoca a gente não escuta em um dia? A pessoa diz uma coisa que ouviu, chamadas fake news. Isso é um tema muitíssimo atual. Pode acabar com a carreira de alguém, pode acabar com a percepção objetiva de uma realidade, pode desviar a atenção de um assunto sério. São tantos problemas gravíssimos relacionados ao fato de uma pessoa propagar. Não precisa nem criar, mas lógico, criar pode ser até muito pior. Então, realmente, esse aspecto ele é bem delicado e com certeza a nossa vida ficaria muito melhor evitando cometer esse tipo de erro. Bom, se todo mundo cumprisse isso, talvez não existiriam músicas sertanejas ou até a maioria dos funks, né? O adultério, ele hoje talvez não seja tão valorizado como deveria. Percebemos que quando uma pessoa forma um compromisso como um casamento, um namoro e trai, é algo grave, prejudica de sobremaneira a vida das pessoas envolvidas, o impacto sobre família, expectativas, sonhos. Por isso que não é exagero dizer que esse tipo de traição acaba com uma família e destrói toda a prospecção que um casal fez junto. Então é realmente, desde muitos anos, isso foi escrito,
mas são princípios que são universais, isso não morre, né? E isso nos leva a refletir também sobre aspectos ainda mais exigentes, porque adulterar significa tirar a originalidade das coisas. Então, sempre que a gente tira aquilo que faz precioso algo, isso está se cometendo um adultério. Então, às vezes, adulteram-se textos sagrados de culturas, adultera a percepção de algo. Então, sempre que se tira a originalidade de algo, também a gente está falando que algo foi adulterado. E por fim, na nossa releitura, né, buscando extrair esses princípios eternos, né, nós falamos sobre esse último e não menos importante. A definição de cobiça, para muitos autores, está relacionada com ânsias de possuir. Dali vem a palavra ansiedade. Cobiça também é vista em um dos pecados capitais, um dos 7 pecados capitais. E na verdade não é que a pessoa não tenha objetivo na vida, mas quando a gente fala de ânsias, ansiedade, quando a gente fala de um aspecto que macula os pensamentos dela, que ela não consegue ver com clareza ou objetividade, que lhe causa uma angústia, que ela não consegue dormir, que dificulta a concentração dela, que na verdade ela está estudando, mas na mente dela ela não está estudando, ela está trabalhando, mas na mente dela está em outro lugar. Então isso é um dos aspectos que caracteriza essa lei. Então, mais do que temer o inferno ou temer algo que vai vir depois da morte, nós vamos entendendo que a nossa vida vai se tornando um inferno se a gente não observa determinados aspectos, ou já se tornou em algum momento que a gente lembre, e a gente consegue relacionar com algum desses aspectos que a gente não observou naquele momento. E que hoje, depois que a gente aprendeu, isso ficou mais claro. Então, por isso que estudar as culturas se torna um exercício intelectual muito interessante, muitas vezes muito inspirador e muito atual. Não como um papel, algo que é um registro histórico, mas como algo que tem uma aplicação na nossa vida que é admirável. Esse exercício de meditar e refletir, e se inspirar e buscar a aplicação, é uma das formas muito interessantes da gente utilizar a prática de meditação. E assim concluímos mais um tema, com o nível de ser, falando sobre o inventário psicológico, e com o decálogo, falando sobre princípios que influenciaram a sociedade no mundo todo e que são atuais, são eternos e que podem nos ajudar a perceber ou antecipar um determinado erro. Convidamos então que feche janelas, portas, deixe o celular no silencioso, consiga tirar tudo que possa roubar a sua atenção, né? Que essa atenção, que esse seja um momento só seu, com as luzes apagadas, numa posição confortável, que pode ser sentado, deitado, em lótus, como você quiser, mas que seu corpo não peça movimento e que seus olhos possam ficar fechados, que a gente possa se concentrar juntos durante essa prática. Inale profundamente. Sinta seu corpo se relaxar a cada inalação e exalação. Inale de forma lenta e profunda e exale da mesma maneira, enquanto cada músculo que estava tensionado agora vai se relaxando cada vez mais. Inale mais uma vez e sinta como seu corpo se relaxa como nunca esteve antes, permitindo estar apto para essa prática de meditação. Se concentre agora com toda a intensidade que você possa conseguir na região de seu coração. Faça com a dedicação de um atleta, com a determinação
de quem sabe o que realmente quer. Se concentre com essa dedicação e intensidade, sem reprimir nenhum pensamento, mas de forma certeira e decisiva. Se concentre em seu coração, como se não houvesse mais nada em que você devesse se preocupar agora. Somente ele, o seu coração, que nesses momentos trabalha intensamente para que seu corpo tenha vida, tenha saúde e exerça suas funções. Se concentra nele, apesar de qualquer distração que possa vir no momento. Mantenha sua atenção nessa região, mesmo que as lembranças te joguem para outro lado. Consiga manter essa concentração e perceba que esse exercício pode relaxar muito a sua mente, já que seu corpo já está relaxado. Vai mantendo a concentração nesse coração, à medida que um pouco de sono também chega ao seu corpo. Continue concentrado, sem supor a pensamentos e lembranças, mas seu estado de alerta, combinado ao relaxamento, vai permitindo que essa meditação seja como nenhuma outra e te permita alcançar um estado delicioso de inspiração nesses momentos. Pode seguir com essa prática o tempo que desejar e repetir os quantas vezes você quiser. Muito obrigado e até a próxima atividade.